Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria estarmos mais uma sexta-feira aprendendo a palavra do Senhor, né? E conforme nossos estudos estão caminhando, nós estamos agora naquele momento intermediário importantíssimo, pós retorno do cativeiro, né? Pós-retorno do cativeiro. E Jeremias já tinha falado que seriam dias difíceis, dias complicados, que sim, o Senhor ia dar vitória ao seu povo, mas com muita dificuldade, com muita dificuldade. Isso nos faz pensar e refletir, irmãos, que construir é muito difícil. Destruir 2 segundos. 2 segundos. E reconstruir, aí é que é mais difícil ainda. Aí é que é mais difícil ainda. Mas há literalmente, irmãos, e isso não é só espiritual, isso é literalmente. Há uma relação muito direta, profícua, sagrada, da parte de Deus com Israel. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Alguns irmãos, infelizmente, confundem as coisas e dizem que a igreja substituiu Israel. Não. Há uma diferença. Em toda a palavra de Deus, há uma diferença, inclusive em relação a questões escatológicas, como a gente estuda, e com muita calma nós vamos entender tudo isso. Jesus, ele sim, ele é aquele que une todos para a glória e honra do Senhor, nosso Deus. Mas nós temos que ter um cuidado muito especial, não é uma adoração, tá bom? Não é adoração a Israel, não pode chegar a esse ponto de colocar aqui chofar, de colocar aqui a festa dos tabernáculos, não, nós somos a igreja. Tudo que eles passaram foi sombra, mas há alguma coisa muito especial de Deus por aquela terra e por aquele povo, e que vai se cumprir de forma muito grande. Então, a restauração de Jerusalém é um dos maiores milagres históricos. Se você parar e pensar e analisar tudo que a gente viu, tudo que está estudando, os detalhes históricos, econômicos, políticos, sociais, os detalhes que surgem da palavra de Deus, a restauração daquela cidade é um grande milagre. E hoje nós começamos o tempo de Neemias. Hoje nós começamos o tempo de Neemias. Nós fomos no tempo de Zorobabel, que foi importantíssimo. Na verdade, começamos com um tempo anterior a Zorobabel. Depois trabalhamos com Zorobabel, depois trabalhamos com Esdras, muitos detalhes sobre aquele homem, e agora nós vamos trabalhar com Neemias. Quando você pega o próprio livro de Neemias, no capítulo 1, você tem ele recebendo tristes notícias de Jerusalém. Ele, de forma assim, dolorosa, mas dolorosa mesmo, recebendo seu irmão. Aqui não há dúvidas que é irmão também carnal dele, tá? Não é irmão somente no sentido de irmandade. Não. É irmão mesmo. Ele recebe seu irmão e, infelizmente, as notícias não são boas. Acompanhe comigo o início do livro de Neemias para que possamos abrir todo o conhecimento que o Senhor deseja que tenhamos hoje. Então, Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Suzã é a capital agora
do Império Persa, tá bom? O nosso querido Artaxerxes I, ele retira a capital de Persépolis e ele congrega a capital em Susa, tá? E olha que interessante, a fortaleza, né? Que veio Anani. Quem é Anani? Irmão dele, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas pelo fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Muito bem. A gente tem esse fato narrativo no início do livro de Neemias, e ele é um fato muito importante porque ele congrega exatamente o coração deste homem, e a oração depois é uma oração lindíssima, né? Em que ele não acusa ninguém, em que ele não coloca o dedo em riste contra ninguém, em que ele não olha para o céu e pergunta onde tu estás, e por que isso está acontecendo, tu não és o Deus da aliança. Não, de maneira alguma. Neemias, ele, de uma forma muito inteligente, assume a culpa, ele junto com os outros, ele pede perdão, e ele pede que Deus faça alguma coisa. Ele pede que Deus realize alguma coisa. Para você ter uma ideia, nós temos que Neemias chega na terra 13 anos depois de Esdras. Então, para que você não perca datas. 70 anos depois do cativeiro, vem a ordem de Ciro. E Ciro liberta o povo de Deus. Liberta o povo de Deus, este povo volta com Zorobabel, né? Sesbazar, Zorobabel, e este povo, ao retornar, ele, no ano 515, consegue a sua primeira grande vitória, que é a vitória da construção do templo. Da construção do templo. 80 anos depois, vem Esdras, e Esdras vem para uma revolução espiritual, para colocar aquele povo no caminho de novo da oração, da palavra e da busca a Deus. E aí, 13 anos depois, vem à cidade Neemias. Neemias. Ele recebe do rei Artaxerxes a possibilidade de retornar. O rei, segundo o relato, todos nós sabemos, ele se apresenta diante do rei, o rei o vê absolutamente triste, e o rei fica compadecido. O rei olha para ele e pergunta o que está acontecendo, porque é óbvio, né? Quem está na frente de todos os fatos diante de um rei, é óbvio que estava acostumado a, mesmo doendo, não dizer da dor e nem fazer cara de dor. Você está servindo ao rei, amigo. Você tem que estar sempre, 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 sempre muito bem. Sempre muito bem. E Neemias não conseguiu esconder a tristeza desse relato narrativo que chegou. Neemias sabia que o fato de Jerusalém não ter muros privava Jerusalém da sua primeira defesa, que é a defesa natural. E privando Jerusalém da sua primeira defesa contra seus inimigos, Jerusalém então estava aberta a saques, a roubo, a maldades, a estupros, a toda sorte de vilipêndios. E aí é óbvio que uma cidade que não tem muros,
alguém vai querer ficar por lá? Alguém vai querer produzir lá alguma coisa? Alguém vai querer viver por lá? Então, essa é a razão pela qual, quando vem Sesbazar, Zorobabel, na primeira leva, em 536, eles, verificando toda a dificuldade de reconstrução do templo, e verificando a necessidade de uma proteção muito maior no tocante a seus lares, e a falta de organização de Zorobabel, e para literalmente poder se defender, uma das razões que os historiadores falam que o templo foi abandonado, não foi só porque houve uma ordem do rei dizendo para a construção, mas também pelo seguinte fato: ou eu começo a proteger minha casa e criar uma casa onde eu pelo menos possa dormir à noite para no outro dia continuar, ou então a coisa vai ficar difícil, porque infelizmente a nova administração não consegue levantar muros. Então, a primeira grande defesa, estava nessa questão dos muros. E eu estava pensando essa semana comigo e dizendo: Senhor, puxa vida, mas que situação triste, delicada, difícil. Como é que ainda alguém queria morar em Jerusalém? Você tinha problemas muito sérios. Primeiro, a falta de muro. Então, a falta de segurança. Segundo lugar, a inexistência de um exército para a defesa. A inexistência no tocante a Zorobabel de uma capacidade administrativa de simplesmente criar, sei lá, um bando, talvez rápido, de homens para defender a cidade. Você ainda conta com problemas muito sérios de gente que está plantando e não consegue colher, porque uma série de intempéries climáticas vem, e aí a população que já era pobre ficou mais pobre ainda. E quem chegou, de alguma forma, estava tentando explorar quem lá já estava. Nós vamos ver isso quando chegarmos em Neemias capítulo 5, um momento financeiro muito difícil. Então, o que acontece? Você tem uma população que é literalmente cada um por si, Deus por todos. A coisa melhora um pouquinho quando o templo é literalmente construído, porque pelo menos o povo se reuniu para buscar a Deus no seu santo templo, no seu santo monte. Mas até Esdras, você se lembra quando Esdras chegou, e vimos isso semana passada, que Esdras diz: acabou o casamento misto, manda as mulheres embora. Até Esdras havia um problema muito sério de você estar misturado com mulheres em casamentos mistos e, obviamente, servindo a vários deuses, além do Deus verdadeiro que se servia no templo. Então, era uma cidade que era motivo de opróbrio, era motivo de vergonha, era motivo de dor. Óbvio que casas de ricos, porque tinham casas de rico em Jerusalém nessa época, eram muito mais protegidas, porque o número de pessoas que estavam lá dentro era maior, a proteção é maior. Uma casa de pobre era arrebentada. Então, o pobre do pobre, que era quem mais precisava dos muros e da proteção, sofria duplamente. Primeiro, por ter uma casa menor, e que obviamente comporta um número masculino menor, e obviamente tinha proteção menor, e em razão disso, não tendo muros, eram os primeiros a serem atingidos. Então, quando Neemias escuta aqui, olha, o povo está em miséria e desprezo. O povo está em miséria e desprezo. E o muro fendido.
e as portas queimadas. Todo sistema de segurança ainda não existe. Todo sistema de segurança ainda não existe. E, pastor, pelo amor de Deus, então o que Esdras foi fazer neste lugar? Esdras é tão irresponsável ao ponto de não lutar por esses muros e por essas portas. Que pastor irresponsável é Esdras? Gente, Esdras está lutando para ver se aquele povo, em primeiro lugar, volta a servir a Deus. Porque se aquele povo, com a revolução espiritual que ele produz, voltasse a servir a Deus, muito mais facilmente ele poderia reunir o povo para talvez defesa pessoal. E defesa no tocante a ataques dos inimigos. Mas a gente vê que há momentos que Esdras não acredita no que está acontecendo, espiritualmente, entra quase em desespero, luta, e aí é óbvio, Deus tem que levantar um homem como Neemias para assegurar a reconstrução dos muros para todos esses efeitos sociais, econômicos e civis, e, obviamente, o conserto das portas de Jerusalém. Eu trouxe slides para que a gente possa ganhar, obviamente, com as imagens, um conhecimento muito mais preciso. E vamos, por gentileza, olhar hoje a questão da reconstrução dos muros. Tá bom? Eu quero trabalhar com você nesse ponto. A gente sabe que Ciro Grande, pastor, não aguento mais ouvir isso. A repetição vai te fazer aprender e você nunca mais chamar Jesus Genésio. Está entendendo? Ciro o Grande, ele foi o homem que Deus usou para que esse povo retornasse. Retorna a Zorobabel, retorna basicamente Zorobabel, retorna Jóshua, Sesbazar, e Ciro é substituído por seu filho, Cambises II, conquistador do Egito, e aí imediatamente nós temos, após a morte de Cambises, a ordem para que pare a construção, e a construção só volta com Dario. Muito bem, então Ciro, o grande responsável pelo primeiro retorno. Depois nós temos, com a chegada de Zorobabel e Jóshua e Sesbazar, no ano 515, a reconstrução do templo. Eles chegam em 536, começam ali a reconstruir, constroem o altar, mas por ordem do sucessor de Cambises param, né? Foi alguém que estava tentando tomar o trono da Pérsia. Dario depois recupera o trono da Pérsia, e aí em 520 retoma a construção, porque Dario permitiu, e você não tem mais essa coisa linda que era o antigo templo de Jerusalém. O máximo que Zorobabel e Jóshua conseguiram foi isso aqui, tá? Por quê? Porque a gente vive com o que tem. A gente faz o que pode. E você está vindo e você está tentando reerguer alguma coisa no meio de um povo que não tem dinheiro, de um povo que está em necessidade, de um povo que vendia o almoço para ter a janta. Tá? 80 e poucos anos depois disso, o povo ainda estava em miséria. Mas bem, o templo foi reerguido. Vem Artaxerxes I, ele substitui seu pai Xerxes, que vem Dario, Xerxes, aí Artaxerxes, e aí você tem o segundo grande grupo voltando. O primeiro conseguiu reconstruir. O segundo é o grupo de quem? Esdras, que faz literalmente um milagre do avivamento, que tenta botar aquele povo de volta nos trilhos
da palavra de Deus à época. E ele é responsável, graças a Deus, pela centralidade do culto, tá bom? O culto voltou a existir, o culto voltou a ser realizado, o culto voltou a ser aquele momento em que eles sacrificavam, adoravam a Deus, ouviam a Torá, aprendiam, e aí o povo se torna mais forte. Voltou a centralidade da oração, como busca de Deus, e a centralidade da palavra de Deus, porque se tem uma coisa que eles aprenderam durante todo o exílio babilônico, se a gente não tem mais templo e não pode sacrificar, como é que a gente vai ter certeza de que Deus está com a gente? Leitura da palavra, devoção à palavra. Então, o estudo da Torá substituiu, na época, a falta de sacrifícios. E eles fizeram isso com base no texto, de que obedecer é melhor que sacrificar. Há uma exegese muito interessante e bonita dos grandes líderes judeus na Babilônia, que disseram assim: podemos sacrificar animais? Não, não podemos. Só no templo de Jerusalém. Então, como é que a gente faz para que a palavra de Deus não nos deixe? O texto veio à mente deles. Eles não tinham a cópia da Torá lá. O texto veio à mente. E com base na interpretação desse texto, lá em Samuel, que diz obedecer é melhor que sacrificar, eles se dedicaram à Torá e ao estudo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e passaram a se dedicar completamente a Deus por intermédio desses estudos, e creram que com isso o sacrifício estava substituído e Deus iria ter misericórdia deles, que Deus não mandaria para o inferno quem estivesse obedecendo. Então a palavra se tornou central e, obviamente, nesse período nós temos um grande avivamento. É com Artaxerxes também, eu faço questão de frisar isso, foi com Ciro e Dario que a reconstrução do templo ocorreu. Aí vem, depois de Dario, Xerxes, e toda aquela perda de tempo, dinheiro, pessoas contra os gregos. E aí, depois da morte de Xerxes, é que vem Artaxerxes. Tá? E, pastor, não aconteceu nada no período de Xerxes? Aconteceu. A história de Esther foi no período de Xerxes. E aí, com Artaxerxes, vem o terceiro grande grupo. Tá bom? Temos, então, o terceiro grande grupo vindo agora, que é o grupo de Neemias, onde estamos entrando hoje. Para quem perdeu todos os outros grupos voltando, consequência, o que aconteceu, está tudo na playlist Exílio e Retorno do Exílio. Está tudo lá. Tá bom? Muito bem. Agora, quando você pensa nesse terceiro grupo, você vê a evolução que nós temos. Por quê? Com o primeiro grupo, você tem o centro de Jerusalém sendo recuperada, que é o templo. Com o segundo grupo, você tem o retorno à lei de Deus, a adoração, a oração e a palavra. Mas com o terceiro grupo, que é o grupo de Neemias, você tem exatamente isso, ó. Reconstrução do muro, isso é fundamental, e reconstrução da vida social, política e religiosa. Muitos pensam que Neemias foi somente um grande líder político e social. Ele também foi um grande líder religioso. Nós veremos isso com muita calma em algumas sextas-feiras. Então, Neemias foi o homem usado por Deus para que a proteção voltasse a Jerusalém, e isso é uma guinada espiritual muito grande, econômica e financeira, e em havendo proteção, você tem condições de novo, gerar riqueza, gerar trabalho, gerar renda, gerar família, gerar uma cidade. Então, Jerusalém
começa a crescer, que renascer, ela renasceu com o milagre de Deus, mas crescer com Neemias. E olha que interessante, Neemias sai daqui, ó. Aqui é Susã. Ele dá a mesma volta que Abraão dá, só que muito mais distante, que são 1.700 quilômetros, ao contrário de Esdras, tá? Que saiu mais perto, 1.500 quilômetros, ele anda 200 quilômetros a mais, e ao contrário de Esdras, ele não recusa nada, ele vem literalmente com cavalo, com políticos, com exército, com proteção do rei Artaxerxes para a cidade dele. Então, para e pense, peraí. Será que Neemias é qualquer um? Não. Neemias era aquele que era copeiro do rei. Essa função é uma das funções mais dignas no Império Medo-Persa, porque Neemias era aquele que assistia ao rei. Nós vamos ver isso um pouquinho depois, que quer ser copeiro do rei. Mas isso significa que ele assistia ao rei. O rei, inclusive, perguntou para ele, vai demorar não, né? Por quê? Porque o rei dependia muito dele. E o rei precisava muito dele. E aí ele vem e ele fica 12 anos, e ele resolve tudo direitinho, e aí retorna. Olha que interessante. Neemias, então, como já falamos, ele fica 12 anos, de 444 a 432, ele chega 13 anos depois de Esdras, e Esdras chega 80 anos depois de Zorobabel. Está vendo o tempo que passa? Está vendo que reconstrução não é simples? E, óbvio, ele é aquele homem que Deus vai usar para reerguer Jerusalém. Vamos pensar um pouquinho nos muros de Jerusalém. Eu estou ouvindo um estudo extra. Ops, juntinho comigo. Nada de estudo paralelo. Vamos lá. Olha que interessante. Olhe para os muros de Jerusalém. É óbvio que essa é uma figura, é uma ilustração do que provavelmente Davi tenha encontrado. Mas, para você ter uma ideia, do chão até lá em cima no muro, é mais ou menos a distância daqui do chão, 2 vezes o hospital aqui do lado. Você entendeu o tamanho disso? Você entendeu que Davi não tinha como entrar ali? Por isso que o rei colocou cegos e mancos e disse assim, para gozar de Davi, né? Aqui basta só cego e manco que a gente defende essa cidade. E Davi disse, quem entrar lá dentro e abrir os portões e conquistar, tem isso, já estudamos, porque a alma de Davi abomina cegos e mancos. Aí o povo pega uma passagem como essa, tira do contexto e diz o quanto a Bíblia é maligna, né? E não consegue entender o contexto. Meu Deus do céu. Mas era uma fortaleza impenetrável. E aí, o que nós temos? Bem, nós temos Davi conquistando. Quando Davi conquista, ela passa a ser chamada de cidade de Davi. Obviamente, queimaram muita coisa. Obviamente, Davi reconstruiu, e na mão de Davi a ideia que se tem é essa aqui. Esta é a cidade de Davi. Tá? Foi aqui que Davi passou todos os seus dramas enquanto era rei. Mas, pastor, antes dele ser rei, como é que era essa cidade? Era dos jebuseus. E, obviamente, Saul não morava aí. Jerusalém foi uma decisão muito inteligente de Davi, de escolher uma cidade que nem ficava ao norte, nem ficava ao sul, ficava mais ou menos, estrategicamente, no centro, para ninguém reclamar.
para ninguém reclamar, porque já havia muito atrito entre o norte e o sul, o norte e o sul. E Davi começa a reinar em Hebrom, e depois que todos estão literalmente liderados por ele, ele alcança Jerusalém. Então, aqui Davi viveu todos os seus dramas enquanto rei. Tudo que você pensar na palavra de Deus, Absalão, Aminon, tudo que você pensar, ele viveu neste lugar aqui, tá? Agora vamos lá. Antes de morrer, ele coloca seu filho no lugar dele, ele compra aquela parte de cima ali, e Salomão vai fazer isso aqui, ó. Olha que interessante. De vermelho, a cidade de Davi, equivale ao lado ali, ó. De verde, o que ele comprou, tá? De Araruna. E Salomão faz isso aqui, ó. Salomão amplia Jerusalém. Então ali está o Ofel, e ali em cima está literalmente o templo. Josué, nos ajude só um pouquinho, filho. Pega a imagem e amplia o número 2, que é a parte de Salomão. Tá bom? Olha que interessante. Vem desde baixo, o povo gosta muito, e eu também gosto de imagem. A própria cidade de Davi já era muito grande. Já era muito, uma fortaleza maravilhosa. E aí, ó, ali, o palácio de Davi. O que Salomão faz? Salomão pega, amplia, ali está todo o sistema de palácios dele, quase 5 vezes mais do que o próprio templo, e o templo lá em cima. Tá bom? Diminua, meu filho. Olha que interessante. Então, Jerusalém cresce exponencialmente, e Jerusalém passa a ser essa fortaleza enorme. Davi não tinha essa parte aqui, Davi comprou para poder fazer aquele sacrifício da besteira que ele fez de contar ao povo, e Salomão construiu tudo aquilo ali, como nós já vimos. Então Jerusalém se expande, e Jerusalém está agora sob 2 montes. O monte Moriá, que é lá em cima, a parte de Salomão, e o monte Sião. Agora, quando o reino do norte deixa de existir, então vamos pensar em termos políticos. Davi morre, Salomão continua. Salomão morre, o seu filho tem o trono dividido. E aí ficou no sul, 2 tribos com Davi. No norte, 10 tribos com o filho de Roboão, né? E aí Jeroboão no norte e Roboão ao sul. Muito bem. Agora nós temos um fato. O reino do norte é destruído em 722, e o pessoal do reino do norte, que já estava migrando para o sul, migra de forma enorme, que as cidades no sul crescem, principalmente a capital. Olha o que acontece com Jerusalém. Aqui, ó. 1 é a cidade de Davi. 2 é o que Salomão acresceu. Agora, está vendo ali o 3, ó? Esse maciço rochoso, fantástico, grande, que está na figura colorida aqui ao lado, ó. Esse 3, para essa região, vai vir uma população muito grande de gente que desceu do norte, tá? E Uzias e depois Ezequias vão ter que murar ela todinha. Então ficou assim, ó. Aqui a cidade de Davi, aqui o que Salomão acresceu, e aqui a grande Jerusalém, tá? Aqui cresceu de forma enorme, tanto é que Uzias começa e o nosso querido Ezequias termina todo esse muro, né? Olha como ficou Jerusalém. Olha o tanto que acresceu ali, ó, aqui, ó, tá vendo? Olha o tanto que acresceu de população, em razão de quê? Em razão do povo israelitas do norte descerem. Então Jerusalém se tornou essa cidade enorme.
indestrutível, imbatível. E o que trazia felicidade para eles era que o nome do Senhor estava na cidade, o templo do Senhor estava na cidade, a presença do Senhor estava na cidade. Então ninguém pode destruir essa cidade, independente da vida que a gente viver. Ó a teologia dos malucos. O que aconteceu? Viver em pecado. Nabucodonosor veio e acabou com tudo isso, irmãos. Não sobrou pedra sobre pedra. Jerusalém ficou durante uns 3 a 5 anos abandonada, jogada às traças, até que com calma, aqueles que fugiram de Nabucodonosor começaram de novo a voltar ali, voltar e voltar, porque a parte pobre que ficou, Gedalias, que foi colocado por Nabucodonosor, tentou administrar, mas mataram Gedalias. E aí o que acontece, irmãos? Jerusalém vira isso aqui. Preste atenção, por gentileza. Agora eu preciso que você amplie Josué. Primeiro ali na parte de Davi e Salomão, depois no restante. Ampliou isso. Cidade de Davi. Ok? Vai subindo. O Ofel sobe mais ainda o monte do templo. Agora vai para o lado, que é a grande Jerusalém, a Jerusalém ocidental. Você está vendo que uma parte é verde e a outra é listada? Você consegue ver? Suba lá em cima, meu filho. Olha que interessante, a parte listada é a parte que foi habitada. Volta lá no cantinho, o meu aqui é esquerdo, o seu deve ser direito, isso, sobe. A parte completamente de verde era a área habitada antes do exílio, a outra habitada depois do exílio. Olha que interessante, desça de novo para que os meus irmãos possam ver isso. Toda essa parte que está depois do Vale Central ficou sem ninguém. E a única parte que ficou habitada foi essa parte aqui, a antiga cidade de Davi, onde começou de novo com Zorobabel e todos aqueles que voltaram, o repatriamento, e lá em cima. E por que essa parte importante ficou habitada? Porque lá em cima, vá lá em cima, meu filho, está o templo de Jerusalém. O templo construído agora por quem? Zorobabel. Agora, você está vendo que está tudo pontilhado? Ande de norte a sul e de leste a oeste, meu filho. Por que está tudo partilhado e pontilhado? Porque não tinha um pedaço de muro em pé. Fendas atrás de fendas. Fendas atrás de fendas. Então, o povo, quando Neemias recebeu isso aqui, o povo habitava só na antiga Jerusalém, antes do acréscimo feito por Ezequias. Diminua, filho. Era literalmente nesta parte aqui, onde o povo habitava. Irmãos, era o que tinha. Era o que tinha. Quando Zorobabel voltou, quando Esdras voltou, quando Neemias voltou, a atenção foi dada a essa parte. Tanto que o muro que Neemias fez foi exatamente nessa parte. Sendo abandonada esta última parte aqui, porque era quase por ninguém morada. Vamos juntos. Aqui está um segundo mapa. Todos retirados do Atlas Cristão, John Davis, né, da CPAD. Agora eu preciso que você amplie de novo, meu filho, para a gente fazer a mesma leitura. Está vendo aí que agora não está pontilhado? Pode subir, meu filho. Aí foi e é o muro
reconstruído por quem? Neemias e os seus fortes. Está vendo ali, ó, cada uma das portas? Vamos lá, meu filho, uma por uma das portas, desde a sua esquerda para a direita. Olha que interessante. Todas essas portas que estão, inclusive, em Neemias, capítulo 3, enquanto Neemias reedificava os muros, o sumo sacerdote foi o primeiro a consertar a primeira porta. E na medida que os líderes foram tomando vontade, uma por uma das portas, pode descer, meu filho, foram reconstruídas. De tal sorte que em 53 dias, todo o muro estava absolutamente feito e as portas também construídas. E aí Jerusalém passa a ter de novo proteção. Ai, pastor, mas dá uma coisa tão ruim, pode diminuir. Quando a gente vê que aquela outra parte ali estava assim, sem nada. Pois é, meus irmãos, olha que interessante. Aqui está todo o objeto, o 1 e o 2, onde os muros foram feitos, as portas construídas, porque na outra parte, além de morar pouquíssima gente, não tinha condições financeiras de fazer o restante do muro. Amplie, meu filho, e vá para toda a parte do Monte Sião, monte ali do lado, Monte Oeste. Ó, você está vendo que está tudo pontilhado? Tá? Está vendo? Ó, não tem condições, não tem dinheiro. Entendeu? Não tem recursos. E a briga danada, pode ir subindo, referente ao livro de Neemias, onde ele briga com Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, é por causa desse muro aí, ó, que oferecia proteção à parte central e histórica de Jerusalém, a cidade de Davi e a parte relacionada a Salomão. Tá? O acréscimo feito de muro por nosso amado Ezequias não teve como ser contemplada aí. De tal forma que a imagem de Jerusalém passou a ser essa. Pode diminuir, filho? Olha a imagem de Jerusalém. É essa aqui, ó. O 3 não foi possível. Aqui, ó. Você tira essa parte, tira essa. Xão bem aqui. E o que sobrou foi o que Neemias conseguiu colocar de muros. Ou seja, isso aqui. Isso aqui. Ah, não, pastor, mas eu gostei dessa outra imagem. Pois é, a realidade é essa aqui. A parte de Davi, pode ver que agora não tem mais edifícios maravilhosos. Tem o templo lá em cima, muito módico, que é o templo de Zorobabel. E é isso que tem para o almoço, meu amigo. É isso que tem para o dia de hoje. Pode tirar a imagem, filho. Já conseguimos alcançar o que queríamos. A completa decepção. Escute. Pastor, eu não acredito na regressão. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Irmãos, e se eu te disser que isso foi um milagre? E se eu te disser que isso foi um milagre? E se eu te disser que se não for a mão do Senhor, aqueles muros não existiam? Se não for a mão do Senhor, Jerusalém não tinha renascido. Se não for a mão do Senhor, o templo não tinha existido. E se não fora esses homens seguindo ao Senhor, o que seria de Jerusalém hoje? Deixa eu te mostrar 2 textos para que você tire os olhos do que é visível para você colocar os olhos naquilo que é real. Ah, mas o que é real, o que é visível, pastor? É mesmo? Então vamos lá. Abra Zacarias. O que seria da gente hoje sem Zacarias, né? Vamos juntos.
É só você ir, não sei onde está Zacarias, vai em Mateus. Aí vai voltando, tá bom? Abre Zacarias. Vamos para Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2. Vamos lá? Acompanhe a leitura bíblica comigo, por gentileza. Tornei a levantar meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Zacarias 2. Zacarias capítulo 2. Versículo 2. Para que cordel de medir? Vamos lá. E eu disse, para onde vais? E ele me diz, medir Jerusalém, para ver qual é a largura e o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem dizendo, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muro, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aqui está na época de Zorobabel, e aqui está na época de Esdras, e no início do trabalho de Neemias. E Deus disse para Zacarias está chateado com a falta de muro, né? Está faltando proteção natural, né? Não tem como se defender dos inimigos, né? Está difícil a vida, né? Pois é, Zacarias, mesmo esse povo malandro que voltou e que tinha que me servir e que casou com estrangeiras e está servindo outros deuses e por isso eu arranquei eles daqui, mesmo com esse povo malandro, eu ainda estou no meio da minha cidade, que tem meu nome, que eu amo, e eu mandei medir a cidade. Porque eu sou a proteção dela. Gente, que Deus extraordinário, né? Que Deus extraordinário. É incrível como, no meio dos dias mais difíceis, a gente tem as revelações maiores. No meio das dores insanas, é que você tem um Deus que se mostra absolutamente desnudo. Não havia muro nenhum, não tinha chegado o momento de Neemias fazer o que fez, com toda a dificuldade. E Deus dizia, calma, não vão destruir, as nações não vão destruir, porque eu sou o muro. E é isso que eu paro e penso, porque, olha que interessante, Gesem, Sambalate, esqueci o nome do terceiro, Tobias. Sambalate, pelo que grandes historiadores dizem, ele era o administrador de Samaria. De Samaria. Como é que um homem como esse, que era amonita, moabita, um dos dois, a gente vê depois aqui no texto, não destruiu Jerusalém? Porque quando Neemias vem, os três se unem para arrebentar. O homem de confiança dele, que é Tobias, como é que não vem destruir? E o árabe que ficava lá no sul, como é que não subiu para destruir?
Será que a vontade deles era literalmente só ficar gozando e se esbaldando, se alegrando, triunfando da desgraça de Jerusalém? Não. Literalmente Deus protegeu aquela cidade do pior. Porque se não é o Senhor como muro naquela cidade, quando nada tinha de proteção, ela teria sucumbido muito mais. Agora Deus tem que simplesmente pegar Zacarias para mostrar isso. Então Jerusalém não estava abandonada. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Não está abandonada. É interessante porque quando você pega o mesmo capítulo de Zacarias, lá no capítulo 2, né? Versículo de número 9, diz, eu levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presas daqueles que serviram. E aí sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra, filha de Sião, eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Ou seja, a promessa é de literalmente renovo completo, restauração absoluta. Vamos lá. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Muito bonito esse capítulo também. Ele nos faz discernir muita coisa que está aqui acontecendo antes de Neemias. Olha que bonito o capítulo. Zacarias 4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo, como suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo de 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao Senhor, e disse ao anjo que me falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor. E ele respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Ou seja, o Senhor está discernindo todas as dificuldades que Zorobabel, o primeiro que teve, passou, e ele disse, eu fui com ele e eu abençoei, porque ele diz, olha, serás uma campina, o monte vai desaparecer, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Aí falava do templo. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse, que são as 2 oliveiras à direita do castiçal, à sua esquerda.
E ele, falando-me outra vez, me disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu dizendo: tu não sabes isso? Não, Senhor. E ele disse: esses são meus 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O próprio Senhor deu a visão a Zacarias dizendo: olha, amigo, não pode se desprezar o dia das coisas pequenas não, porque sou eu que estou à frente de todas as coisas. E para provar que eu estou aqui e estou falando por você, Zorobabel vai começar e Zorobabel vai terminar. Zorobabel começou e Zorobabel terminou. E o templo foi edificado. Irmãos, é interessante como a gente, quando vê o que era Jerusalém e o que se tornou, o coração da gente aperta dizendo: meu Deus, mas que perda irreparável. Não, irmãos, não, nunca mais pense assim. Entenda algo extremamente simples. Pense da seguinte forma: que milagre extraordinário. Porque era para Deus nunca mais olhar para um povo como esse. Um povo que teve as alianças, que teve a bênção, que teve a graça, que teve a lei, que teve absolutamente os profetas, que teve absolutamente tudo, e jogou tudo no lixo. E agora, pelo Espírito do Senhor, tudo está sendo reconduzido e recriado. E ninguém pode desprezar o dia das coisas pequenas. Porque Deus é Deus de restauração. É Deus de milagres. O primeiro milagre foi o retorno do povo, porque a palavra de Deus diz que de forma maravilhosa o Senhor levanta o espírito deles e os traz. O segundo milagre é a existência daquele povo e o não desistir daquele povo daquela terra. O terceiro milagre, a reconstrução do templo. O quarto milagre, a terra não ter sido atacada de novo e arrebentada de novo. E o quinto milagre, a reconstrução agora dos muros, viabilizando o retorno da vida econômica, social e política. E para quem sempre questiona onde é que Deus está nos dias difíceis, um texto como esse nos mostrou que em todos os dias difíceis de Jerusalém, o Senhor esteve como proteção e como muro, guardando o seu povo. Guardando o seu povo. Então, irmãos, é maravilhoso ver como o Senhor age. O Senhor não precisa de eventos espalhafatosos, o Senhor não precisa de grito, o Senhor não precisa de holofote. O Senhor controla todas as coisas e domina todas as coisas para o louvor do seu nome. Agora, um texto como esse nos diz de forma muito clara que os corações dos homens são guiados por Deus, que a inteligência do homem é guiada por Deus, que a mão dos homens também é guiada por Deus. E até quando literalmente nada aparentemente existe, está lá o Senhor velando por todas as coisas. Então ninguém pode desprezar as coisas pequenas. Ninguém pode dizer, isso aqui é melhor do que o outro. Ninguém pode discernir a grandeza de um culto, a bênção de uma palavra, a profundidade de um ensino, porque Deus é Deus das coisas pequenas e ninguém pode desprezar as coisas pequenas, irmãos. São estruturas
milimétricas, enormemente pequenas, que são criadas por ele, para que estruturas absolutamente dimensionais no tocante à sua existência possam vir a existir. O Senhor é Deus que sim, cuida de todas as coisas. E Jerusalém, como ele prometeu, seria habitada. Seria habitada. Eu te convido a ler Zacarias. Já pedi para você ler nesse interregno deste momento de reconstrução, Ageu. Eu creio que você leu 2 capítulos, não passa disso, né? Agora eu te recomendo a ler Zacarias. E aí você vai conseguir ver algumas coisas que talvez nunca tenha visto nesse momento difícil. Então, irmãos, é exatamente por isso que esses 3 homens se levantam, porque a dificuldade da reconstrução, ela é exatamente a proposta demoníaca, não política, não econômica, não social, né? Não ódio que amonitas e moabitas tinham por aquele povo, de maneira alguma. A questão da reconstrução aqui é o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus disse que ele andaria nesta cidade. E ele andaria. E o fez por intermédio de Cristo. Então, Jerusalém tinha que ser reerguida, irmãos. Tinha que ser reerguida, né? Não tinha outra solução, não tinha outro meio. O Messias viria e estaria em Jerusalém. É por isso que nós, quando olhamos para profecias hoje, a gente crê de forma literal na maioria delas. Não de forma alegórica, mas literal. Irmãos, quando a Bíblia diz que o anticristo existirá, existirá. Quando a Bíblia diz que Cristo, ao descer, vai colocar seus pés nos montes, no Monte das Oliveiras, ele vai botar. Quando a Bíblia diz que o anticristo, o abominável, vai entrar no templo e vai profanar, ele vai profanar. Por quê? Porque quando a gente olha para textos como esse de Zacarias, que literalmente eu não sei até que ponto a população levou a sério. De Ageu, eu não sei até que ponto a população levou a sério, mas quando a população viu o templo terminado por Zorobabel, como Zacarias tinha dito, talvez passaram a acreditar um pouco mais. Então, Zacarias, de forma muito bonita, poética, elegante, maravilhosa, ele nos traz a visão de Emanuel. Aquilo que depois seria chamado Emanuel, que é Deus conosco. O Senhor nunca abandonou Jerusalém. O Senhor nunca abandonou seu povo. E o Senhor viverá eternamente no meio do seu povo. Isso é um dos maiores mistérios que nós temos na palavra de Deus, e nós louvamos, porque quando vemos o cumprimento de cada um desses passos, que coisa maravilhosa. Então, Neemias é esse homem usado por Deus de forma prodigiosa, maravilhosa e grandiosa para o início de uma nova história. Você tem Zorobabel, um momento, você tem Esdras, outro momento, e você tem Neemias agora, o grande momento da virada. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo estudo de hoje, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, o nosso coração, quando vê algumas imagens e vê o que Jerusalém foi,
o esplendor, a grandeza, a glória. O que Jerusalém foi na mão de Davi, depois na mão de Salomão, e depois na mão dos descendentes de Davi, Deus. Quando se pensa em tudo que aconteceu durante o cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, e a dor que foi, ó Deus, para todos eles o exílio babilônico, a gente se alegra ao ver estes muros reconstruídos. Mesmo ele não alcançando tudo que antigamente alcançou, a gente se alegra porque Tu és Deus de promessa e de palavra. Tu és Deus de verdade. Tu não és o homem para que minta. Tu és o Senhor que controla todas as coisas. Se, Senhor, para muitos judeus que viram o primeiro templo, ao ver o segundo, os mais idosos, o choro existia. Para os mais jovens, a alegria também foi muito grande, porque era o primeiro contato, literalmente, contigo, que cumpres a tua palavra, e passaram a crer de forma muito grande em ti. E aí, quando Neemias chega, quando Neemias chama todos ao trabalho e diz: nós vamos recuperar os muros. Se o milagre do templo reconstruído já tinha acontecido, o que eram muros recuperados? 53 dias, tu destes a vitória. Muita agonia, muita dor, muita adversidade. Mas, Senhor, Tu és o Deus invisível e real, que já protegias toda aquela cidade, e agora permitiu que a cidade tivesse uma pequena fachada de pedras, porque, Senhor, a verdade é única. Se Tu não estiveres conosco, não adianta edificar nada, é em vão todo o trabalho, é em vão todo o suor, nada adianta. Então, aqueles muros, Senhor, que talvez para eles significaram muito, nada, mas absolutamente nada são, sem a Tua presença. Assim somos nós, Senhor. Senhor, perdoa-nos por não Te glorificar pelo dia das coisas pequenas. Perdoa-nos por não nos alegrar no dia das pequenas coisas. Perdoa-nos, Senhor, por simplesmente, muitas vezes, até murmurar no dia dos inícios, Deus. Perdoa-nos, Senhor, por classificar, inclusive cultos. Classificar cultos, Deus, nos perdoe, dizendo que este culto está bom, aquele não. Perdoa-nos, Senhor, por classificar louvores, classificar bênçãos. Deus, Tu és Deus dos grandes montes, mas dos pequenos vales. E Tu és Deus dos pequenos inícios, dos pequenos fôlegos, da pequena vida que sai do ventre materno e que começa absolutamente dependente a mamar, Deus. Tu és o mesmo Deus daquele que já gerencia, Senhor, nações. Tu és tanto Deus do pequeno quanto do grande. Ajuda-nos a ter gratidão no dia das pequenas coisas, para um dia, Senhor, chegar nas grandes coisas. Isso é tão real, Senhor. É tão real que naquele dia Tu só receberás quem foi fiel no pouco, para poder no muito entrar. Então, muito obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas, pelos pequenos inícios, pelos primeiros passos, pelos primeiros erros, pelas primeiras alegrias, pelas primeiras dimensões da Tua graça, pelas primeiras curas. Ó Deus, Tu estás presente em tudo. Faze-nos felizes em todos os momentos, para que possamos glorificar o Teu nome a cada momento e a cada segundo. É o que nós Te pedimos e desde já gratos Te louvamos, ó Deus. Amém e amém.